Olá a todos e bem-vindos ao Maior Prova da Bíblia. Este é um programa onde vamos analisar provas que existem na Bíblia e consideramos ser a maior para vários assuntos. O assunto de hoje é a Trindade e por isso o tema de hoje é a maior prova da Bíblia sobre a Trindade. Vamos ver algo de muito interessante. Sabem que a Trindade ainda suscita muitas dúvidas para muita gente e hoje vamos ver aquela que eu penso ser a maior prova. E ela encontra-se precisamente em Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 até ao versículo 10. Vamos ler atentamente e vamos tentar desvendar porque é que esta é a maior prova da Bíblia sobre a Trindade. Vamos começar no versículo 1 que diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, e eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, Isaías, reparem bem, vamos continuar já o texto, diz que viu a quem? Viu o Senhor sentado no seu trono. E continua, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo sobre quem? Sobre quem estava sentado no trono. E o que é que diziam? Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, portanto, Isaías, perante aquela cena disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E eu imagino aquilo que Isaías estava a sentir neste momento. E ele estava a ter uma visão, estava a ver o próprio Deus e a pensar: onde é que eu estou? Eu estou perdido porque os meus olhos estão a ver o Deus do universo. Mas o texto continua e diz-nos: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Não é bem assim que diz o texto. Mas reparem a cena. E ele ficou com medo por estar a ver o próprio Deus sentado no seu trono e sentiu-se pecador, sentiu-se que não pertencia naquele filme, naquela visão. Mas o anjo foi perante ele e simbolicamente tocou com uma brasa viva nos seus lados e disse: os teus pecados estão perdoados. Já podes perfeitamente estar aqui. Já podes perfeitamente estar perante o Senhor. E então o Senhor olha para o profeta Isaías e diz-lhe uma frase extraordinária. Diz: a quem é que eu vou enviar? Tu és um profeta do Senhor. E diz para ele: quem irá por nós? Reparem que é muito interessante que, tanto aqui em Isaías, como na criação, como na altura da construção da Torre de Babel, sempre que Deus se refere a Ele próprio, refere-se no plural. Isto é uma característica de Deus. E aqui, mais uma vez, Deus diz: quem há de ir por nós? Mas continua o texto, já vimos algumas coisas interessantes, continua o texto e diz: então disse eu, envia-me a mim. E então disse ele: vai e diz a este povo. Deus entregou neste momento uma mensagem a Isaías para ele dizer ao povo. E a mensagem é: ouvis de facto e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Muito bem. Esta mensagem era uma mensagem profética, que seria mais tarde, de facto,
proferida por alguém. Alguém que repetidas vezes aparece simbolicamente no livro de Isaías. E esse alguém é Jesus Cristo. Agora reparem então na cena. Vamos parar aqui um bocadinho antes de avançarmos. Isaías tem uma visão extraordinária. Vê o próprio Deus sentado no seu trono. O próprio Deus, que os serafins à sua volta chamam de Santo, 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 dirige-se a Isaías no plural. Quem irá por nós? Isaías diz, eu vou. E então Deus entrega-lhe uma mensagem. Esta mensagem é uma mensagem profética. E porquê que isto é a maior prova da Trindade? É que esta mensagem foi citada 2 vezes no Novo Testamento. E foi atribuída a quem? Vamos ver. O primeiro encontra-se em João e vamos ler exatamente o que João diz a citar esta passagem de Isaías 6. Diz assim, disse-lhes, pois, quem? Reparem bem, Jesus. A luz ainda está connosco por um pouco de tempo. Essas coisas disse Jesus. E retirou-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, e mesmo assim, estou a acrescentar, não criam nele. Porquê? Para se cumprisse exatamente as palavras que Isaías disse. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e os cure. Aqui temos João a citar exatamente Isaías 6 e a dizer que foi Jesus que pronunciou estas palavras. E mais, conclui a dizer que Isaías disse isto, quando viu a sua glória e falou dele. Dele quem? Jesus. Então, nós temos aqui Isaías a dizer que viu a Deus sentado no trono, um Deus 3 vezes santo, que lhe deu uma mensagem para ele pronunciar e que lhe diz quem irá por nós. E temos João a dizer que quem pronunciou essas palavras foi Cristo. Interessante, porque se nós formos ao livro de Atos, temos outra citação do texto de Isaías 6. E agora temos um outro personagem. Ora, vejam, em Atos diz o seguinte, e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras, bem falou quem? O Espírito Santo, aos nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo, vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. De facto, esta profecia de Isaías é extraordinária. Ele vê o Deus 3 vezes santo. E este Deus dá-lhe uma mensagem dizendo quem dará esta mensagem por nós. Depois temos João a dizer que quem pronunciou estas palavras foi Jesus Cristo. Temos em Atos a dizer que quem pronunciou estas palavras foi o Espírito Santo. Afinal, que Deus é este? É verdade. Este Deus é uma união de 3 pessoas. O que um pronuncia é válido para os outros 3. E naquele momento, este Deus 3 vezes santo entregou esta mensagem a Isaías. Esta é a maior prova da Trindade na Bíblia. É como diz em Isaías, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quem há de ir por nós? Que possamos aceitar este Deus 3 vezes santos na nossa Bíblia. Despeço-me e este foi a maior prova da Bíblia sobre a Trindade.